tema ao título Livres para Vencer. Livres para vencer. Se a gente analisar esse tema, a gente vai ver que é contraditório. Livres para vencer. Como estar livre e vencer? Me faz lembrar quando em 13 de maio de 1888 foi feita a lei da abolição da escravatura. Quando a princesa Isabel assinou aquela lei, muitos fazendeiros, senhores da Casa Grande, tinha muitos escravos, tiveram um grande prejuízo, porque os escravos tinham um valor monetário muito alto. E agora eles estavam livres. E os donos de escravos tinham que dar a carta de alforria, decretando então para aquele escravo a libertação. Muitos desses escravos saíam livres, felizes, com a carta de liberdade, a carta de alforria. E depois de perambular por dias e dias, voltava para o seu senhor e dizia: eu quero ser seu escravo novamente. Porque ele não sabia lidar com a liberdade, não sabia o que fazer com a liberdade, não sabia onde comer, onde dormir. E agora o dono do escravo falava: não, você pode ficar aqui como meu escravo. Sim, você vai ter onde comer, onde beber, onde dormir, mas vai precisar fazer o que eu pedi. Não, farei sim. Então, apesar de estar livre, se apresentava para servir. Agora, Jesus falou para os judeus: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade liberta, mas a verdade liberta para servirmos, para nós nos tornarmos servos de Deus, porque antes de alcançarmos a liberdade, servíamos outro Senhor. Agora, quando nós somos libertos para servir, queremos ser justos. E como ser justo? Em Jó, no capítulo 25, versículo 4, ali um dos amigos de Jó fez uma indagação que muitos homens fazem até hoje. Fez uma pergunta que muitas pessoas têm isso hoje, nesta noite, na cabeça. A pergunta é, Jó 25, 4, como pode, pois, o homem ser justo diante de Deus? E como pode ser puro aquele que nasce da mulher? É uma pergunta que, apesar de nós nos entregarmos a Cristo, nós ficamos querendo a resposta. Como eu posso ser justo diante de Deus? E como pode ser puro aquele que nasce de mulher? Será que tem jeito do homem ser justo? Sem dúvida nós sabemos, porque Deus falou de um homem lá em Gênesis. Tem visto, aliás, falou de Jó: tem visto meu servo Jó como é justo e íntegro. Deus declarou Jó como justo e íntegro. Declarou Noé como justo e íntegro. E agora nós perguntamos: como pode ser o homem justo? E como pode ser puro aquele que nasce de mulher? Será que tem pessoas justas hoje aqui? Será que nós somos justos? Será que existem justos no mundo? O mundo moderno? Quando nós falamos desses homens, nós pensamos: esses homens eram santos. Mas todo homem que nasce de mulher, ele não nasce justo. Porque Davi fala em Salmo 51, 10. Em pecado me concedeu a minha mãe. Então o homem não pode ser justo. E a Bíblia confirma isso em Romanos no capítulo 3. Romanos no capítulo 3, versículo 10. É um texto muito elucidativo, muito claro, quando fala da condição do homem, a sua condição antes de aceitar a Jesus. Romanos no capítulo 3, no versículo 10. Como está escrito: não há um justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus.
todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Isso Paulo escrevendo aos Romanos, ele citando a palavra de Deus. E ainda ele vai mais longe e diz: a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, e a sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esta é a condição do homem longe de Deus. É a condição que permeia a sociedade hoje. E nós ficamos pensando, como pode o homem ser justo diante de Deus? No Salmos 14, versículo 1 a 3, diz assim a palavra de Deus: diz o necio em seu coração, não há Deus. Os homens têm se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há quem faça o bem. O Senhor olhou do céu para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento, que buscasse a Deus. Desviaram todos e juntamente se fizeram imundos. Não há um que faça o bem, não há um sequer. Dizia aqui o coro de Davi, era um coro cantado, era uma música. Não há um que faça o bem, não há um sequer. E agora, nessa situação, você se acha justo? Você é justo? Nós somos justos? Eu que estou aqui no púlpito, sou mais justo que vocês? Por estar aqui no púlpito? Aqueles que cantaram são mais justos porque cantaram? De forma nenhuma. Não há um justo sequer, a não ser uma cláusula de exceção, a não ser... Essa cláusula de exceção está em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21. A não ser que, 5, 21 de 1 Coríntios, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quem é que não conheceu o pecado? Cristo Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. É a cláusula de exceção, a não ser que sejamos feitos justiça de Deus em Cristo. Só podemos ser justos em Jesus. Conta-se uma experiência de um jovem chamado William. Ele abandonou a casa paterna quando tinha apenas 12 anos de idade. Saiu ao mundo em busca de realização. Sentia-se oprimido, quase asfixiado pelos conselhos dos pais. Não queria ter limite em sua vida. Não queria ter fronteiras em sua vida. Fugiu em busca da liberdade a fim de conhecer tudo que a vida oferece. Apenas com 12 anos, ele saiu não querendo conhecer limites. Ficava quase sufocado pelos conselhos dos pais, pelos limites que a vida lhe impunha. E agora ele achou fantástico a nova vida que ele saiu a procurar. Novos amigos, novas sensações, sem perceber, foi mergulhando perigosamente nas águas turbulentas do vício, da bebida e da droga. E um dia a corda arrebentou para o lado dele. Porque agora, entrando no mundo do crime, foi baleado pela polícia e acabou preso. E ficou preso, foi julgado, ficou muito tempo ali. E na prisão, sozinho, numa cela fria em Recife, viu o tempo passar. E agora começou a refletir na sua insensatez, na sua procura de liberdade. E começou a meditar e pensar: por que saíra de casa aos 12 anos? Para que aquilo? Tinha valido a pena a aventura de palmilhar caminhos tortuosos? Por que eu estou aqui? Por que fugir de casa? E agora a cela fria, a saúde não estava resistindo,
começou a ficar tuberculoso, a saúde quebrantada e os seus sonhos de liberdade caindo aos pedaços. Preparou-se para morrer na cela. Mas, ao mesmo tempo, ele pensou, vou escrever uma carta para o meu pai, vou pedir ajuda. Mas como pedir ajuda? Se ele souber onde eu estou envergonhado, não dá para pedir ajuda. E, vendo-se acuado e sem saída, ficou esperando a morte na cadeia. Até que um dia um grupo de jovens resolveu fazer trabalho missionário ali, na região e nas cadeias. Foi assim que um jovem chamado Virgílio, ele tinha se convertido há pouco tempo, foi ali na cadeia e achou detrás das grades William. E sabe quem era aquele jovem? Era Virgílio, o jovem novo convertido, era irmão de William. Quando olhou para ele, que tinha na mente quando ele tinha apenas 12 anos, e viu aquele jovem acabado, envelhecido, ambos se abraçaram. E agora Virgílio falou, William, entregue a sua vida a Jesus, porque Ele pode te dar liberdade. E William disse, não posso, já fiz muita coisa errada, é muito tarde para mim, já arruinei minha vida, sou a ovelha negra da família, eu não posso. E o irmão disse, não, tem esperança em Jesus para você. Ele entrará em sua vida e perdoará os seus pecados passados e fará de você um homem justo. Os seus pecados podem ser apagados e você se tornar uma nova criatura. E ele falou, será que Jesus pode fazer isso por mim? Sim, Ele pode fazer. Caíram os dois de joelhos na cela e oraram. E pediram a Deus para que perdoasse os seus pecados, os pecados de William. E a partir daquele momento, ele se tornou uma nova pessoa. Ao sair da cela, fez o curso de teologia e se tornou um pastor. Irmãos, o perdão é chamado de justificação, é chamado de justiça imputada, é chamado de justiça imputada. Perdão dos pecados passados. Mas isso não é completa redenção. Ser perdoado é muito importante, mas a vida cristã ela deve prosseguir. Muitas pessoas erram aí, pensando que se foi perdoado os pecados passados, está livre para pecar e não livre para servir. É muito diferente. Eu aceitei a Jesus, agora estou livre. Sim, está livre do pecado, mas para servir. Não livre para continuar pecando, assim como aconteceu com William, se tornou uma nova pessoa. Porque ele ficou livre para servir, para andar com Jesus e servir com gratidão. Irmãos, é muito interessante. O caráter de Cristo é puro e perfeito. Quando o aceitamos pela fé, Deus aceita seu caráter em lugar do nosso. Somos considerados como se fôssemos perfeitos e puros. Isso é muito importante para nós. Quando nós aceitamos a Cristo, o nosso passado é apagado. Isso me faz lembrar do jovem infrator, que até os 17 anos, 12 meses e 31 dias, ele é infrator, já matou 1, 2, 5, 10, não sei quantos. Mas a partir dos 18 anos, a sua ficha fica limpa. É perdoado os pecados passados. Se ele quiser, ele empreende uma nova vida. Assim também acontece conosco. Quando nós andávamos errantes, inimigos de Deus, que confessamos nossos pecados e entregamos nossa vida a Cristo, então são perdoados os nossos pecados, somos considerados como se fôssemos perfeitos e justos em Cristo. Essa verdade é apresentada em vários versículos da Bíblia. Em Efésios, no capítulo 1, de
3 e 4 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Quando pela fé aceitamos o Senhor como nosso Salvador e nele permanecemos, somos tidos como santos e imaculados diante do Pai. E essa perfeição de Cristo em lugar da nossa imperfeição. Jesus diz: o Pai não vê nosso caráter defeituoso, mas os olha revestido da minha perfeição. Isto é uma maravilha para a vida do homem pecador. Tem um livro, Fé e Obra, apenas inspirada, diz assim: nunca podemos alcançar a perfeição por meio de nossas boas obras. Se dermos boas esmolas, se ajudarmos os pobres, se procurarmos guardar 100% os mandamentos de Deus, mesmo assim não poderemos alcançar a perfeição por meio de nossas boas obras. A pessoa que olha Jesus pela fé rejeita a sua própria justiça, encara a si mesmo como incompleta, seu arrependimento como insuficiente, sua mais forte fé como sendo apenas debilidade, seu mais custoso sacrifício como escasso. Então prostra-se com humildade ao pé da cruz. Uma voz lhe fala dos oráculos da palavra de Deus, com espanto é ouvida a mensagem: nele estais aperfeiçoados. Então tudo fica em paz na sua alma. Não mais precisa esforçar-se para encontrar algum merecimento em si mesma, algumas ações meritórias pela qual alcance o favor de Deus. Obras não são meritórias para a salvação. Obras não são meritórias para a salvação, mas é o fruto da salvação. Porque quando você se entrega a Jesus, você é salvo para servir, e você dá fruto para a salvação. Aí sim, você faz obra, mas não obra para a sua justiça própria, não obra para merecer o céu, mas porque você é salvo para servir. Glória a Deus por isso, louvado seja Deus. Irmãos, é muito importante nós entendermos isso. Não é só o perdão, mas uma vida de serviço. Existe uma situação muito interessante no mundo cristão moderno, e uma linguagem muito difícil de entender, uma linguagem técnica, que se chama antinomianismo. Se você aceitou a Jesus em sua vida, você não precisa fazer mais nada, porque Jesus já cumpriu a lei por você. Então agora você aceitou, você vive à vontade, não precisa servir. O propósito da vida, sofrimento, morte e ressurreição de Cristo foi trazer liberdade ao ser humano. Libertou-nos da culpa. Liberdade. Libertou-nos da culpa do pecado, ao pagar o preço com a sua vida derramada no Calvário. O libertou da culpa do pecado passado. Nos libertou da culpa, nós somos considerados sem pecado. Mas a liberdade que Cristo quer nos dar não tem a ver simplesmente com o nosso passado. Erramos quando pensamos que aceitamos a Cristo e os pecados passados estão perdoados e agora não precisa fazer mais nada. Ele quer também libertar-nos do pecado no presente. Ele quer nos libertar do pecado do presente. Isso é muito importante para a nossa vida cristã. Ele quer nos libertar do domínio do pecado no presente. Por isso que muitas pessoas não conseguem empreender uma vida cristã, porque ao aceitar a Jesus, eles são ainda dominados pelo pecado no presente e desanimam de servir a Cristo. Eu não consigo. Mas Ele quer nos libertar do pecado presente, do domínio do pecado. E como isso acontece? Ele nos dá a presença do seu Santo Espírito,
para nos dar força para vencer o pecado presente. Através do Espírito, Ele comunica a sua justiça a nós. O que nós chamamos de justiça comunicada é a justiça através do Espírito Santo, a força do Espírito Santo, a presença permanente de Jesus em nossa vida. Em São João 14 ele diz: permanecei em mim. E é através do Espírito Santo que ele permanece em nós, santificando a nossa vontade e levando-nos uma vida de vitória sobre as tentações. Porque o pecado nos assedia, mas se nós estamos com o Espírito Santo de Deus, a presença de Jesus em nossa vida, Ele nos dá força para vencer o pecado, nos dar uma vida de vitória sobre as tentações. Não é só sobre o pecado passado, a justiça imputada, mas é comunicado justiça a nós. E daí vêm os frutos do Espírito. Em Gálatas, no capítulo 5, 3, diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Não useis da liberdade para dar ocasião ao pecado. Dá ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Esse verso mostra que entre os Gálatas, havia muitas pessoas que acreditavam na graça redentora de Cristo e aceitavam a liberdade da condenação que Cristo oferecia, mas usavam essa mensagem para dizer que Cristo já os tinha libertado e não havia mais necessidade de mandamentos. É isso que os Gálatas faziam. Já entendia a primeira parte do plano da redenção, aceitava a liberdade, aceitava Cristo, porém pensava, não tem mais necessidade de guardar mandamentos. Assim diziam os Gálatas. Mas não era bem assim. O resultado foi que viviam na escravidão da carne, vítimas submissas da paixão e das tendências pecaminosas. Viviam pecando e sendo enganado por si mesmo. Mas quando Cristo entra genuinamente na experiência de uma pessoa, ele recebe a liberdade da culpa, ou seja, perdão dos pecados passados, que nós chamamos de justificação ou justiça imputada. Mas ao continuar a pessoa vivendo uma vida de permanente comunhão com Cristo, ele vai sendo libertado do poder que o pecado exercia nessa pessoa. É o que nós chamamos de santificação. Se ele andar uma vida com Cristo, ele é libertado paulatinamente do poder do pecado, das tendências pecaminosas. É o que nós chamamos de vida santificada. E ele nunca poderá dizer estou santo, porque a santificação não é obra de um dia, nem de um mês, nem de um ano, mas de uma vida toda. Mas o Senhor Jesus vai mais longe. Ele não só perdoa os pecados passados, nos dá força para sermos santificados, mas tem uma outra parte do plano da redenção. Ele promete que quando retornar, seremos libertados completamente da presença do pecado em nossa natureza. Seremos libertados completamente do pecado em nossa natureza. E nós chamamos isso de glorificação. Seremos glorificados. A liberdade que Cristo oferece não tem que ver somente com o nosso passado, mas também com o nosso presente e também com o nosso futuro. É uma liberdade completa. E aqueles que descobrirem a beleza da experiência diária com Cristo, de andar com Cristo, experimentam as maravilhas das vitórias de Cristo dia a dia. E todos vão ver em nós, como Paulo falou, vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Agora você está livre, livre para vencer, livre dos temores do passado, livres dos complexos da culpa, livre dos temores do presente, felizes pelo futuro.
Irmãos, tem um texto muito interessante e que eu quero passar para os irmãos, que diz assim: para os que estão em Cristo não há condenação, porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura não é condenado. Para os que estão em Cristo não há condenação, pois seus pecados foram postos sobre Jesus, sua justiça perfeita lhes é imputada. Quem nele crê não é condenado, diz em João 3,18. Quem crê em Jesus não é condenado, pois é justificado mediante a fé. Temos paz com Deus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 5,1 e Romanos 8,1. Não devemos estar ansiosos acerca do que Cristo e Deus pensa de nós, porque muitas vezes nós ficamos pensando nossa culpa, Deus vai me condenar, eu estou condenado. Não devemos estar preocupados do que Cristo e Deus pensam de nós, mas do que Deus pensa de Cristo, nosso substituto. Vós sois aceitos no amado, mensagem escolhida, volume 2, página 32. Vocês são aceitos no amado. Todos que olham para Jesus, crendo nele como seu Salvador pessoal, não perecerão, mas terão a vida eterna. Foram tomadas todas as providências para que tenhamos a recompensa eterna. No Fé e Obras diz assim: Cristo é nosso sacrifício, nosso substituto, nosso penhor, nosso intercessor divino. Ele nos tornou justiça, santificação e redenção. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para que agora possa comparecer por nós perante a face de Deus. É Cristo que comparece por nós perante a face de Deus. Irmãos, é muito importante nós cremos em Jesus por isto, porque Ele é nosso substituto, Ele é nosso penhor, Ele comparece diante do tribunal divino por nós, e o seu caráter é colocar no lugar do meu e do seu caráter, se você aceitou a Cristo. Por isso, apresentai vosso caso diante dEle. Se você tem algum problema espiritual que te aflige, apresenta o seu caso diante de Jesus, implorando os méritos do sangue derramado por vós na cruz do Calvário. Não fique com o pecado nas costas carregando, mas apresente a Ele. Satanás vos acusará de serdes grandes pecadores. E ele acusa mesmo, ele é um acusador. Precisais admitir isso. Você é mesmo pecador. Podeis admitir isso, mas podeis dizer: sei que sou pecador, e é por essa razão que necessito de um Salvador. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica, me purifica de todo pecado. Não tenho nenhum mérito, não tenho nenhuma virtude pela qual eu possa reivindicar a salvação, mas apresento diante de Deus o sangue todo expiador do imaculado Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esta é a minha única reivindicação. O nome de Jesus me dá acesso ao Pai. Seu ouvido, seu coração está aberto à minha mais débil súplica. Ele supre minhas mais profundas necessidades. Fé e Obra, páginas 105 e 106. É uma maravilha, irmãos. Não podemos ficar com a culpa do pecado sobre nossa cabeça, porque Ele nos perdoa e nos dá força para vencermos o pecado em nós. E uma situação muito interessante: se você se sente pecador, você não deve sair daqui hoje sem entregar a sua vida a Jesus. Não deve. Você pode ser um bom membro da igreja, você pode cantar muito bem, ou você pode ser um vil pecador, você pode ser um assassino, você pode ser um ladrão, uma prostituta, mas não saia daqui
sem aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal e empreender uma nova vida. Não precisa preocupar, Ele vai te perdoar todos os pecados se você confessar seus pecados a Ele. Se você ajoelhar diante dEle e entregar a sua vida inteiramente a Jesus. E Ele vai te perdoar. Mas Ele vai te dar força para vencer o pecado. Porque tentação não é pecado. Pecado é você cair em tentação. Você vai ser tentado. Satanás vai te acusar. Você já fez isso, fez aquilo, aquilo outro. Não adianta mais. Mas você deve realmente ver sua condição. Mas foi para isso que Jesus veio salvar o pecador. Toda alma pode dizer, por sua obediência perfeita, satisfez Ele os reclamos da lei. A minha única esperança está em olhar para Ele como meu substituto e penhor, que obedeceu perfeitamente a lei por mim. Pela fé em seus méritos, estou livre da condenação da lei. Ele me veste da sua justiça, que responde a todas as exigências da lei. Sou completo em Jesus, que introduz sua justiça eterna. Ele me apresenta a Deus nas vestes imaculadas, das quais nenhum fio foi tecido por qualquer instrumento humano. Tudo é de Cristo, e toda glória e honra e majestade deve ser dada ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tudo é de Cristo. Qualquer que tenha sido a vossa vida passada, por mais desanimadoras que sejam as vossas circunstâncias presentes, se fordes a Jesus, exatamente como sois, fracos, incapazes e em desespero, nosso compassivo Salvador irá grande distância ao vosso encontro. Jesus vem em grande distância ao seu encontro, ao meu encontro, e em torno de você lançará os seus braços de amor e as vestes da sua justiça. Irmãos, Jesus vem de grande distância te abraçar. Ele roga a Deus em nosso favor, dizendo: eu tomei o lugar do pecador. Não olha este filho desgarrado, mas a mim. E quando Satanás intervém em altos brados contra nossa alma, acusando-nos de pecado e reivindicando-nos como presa sua, o sangue de Cristo intercede com o maior poder. Por isso, entregue sua vida a Jesus nesta noite. Você está na mensagem escolhida, no Sermão da Montanha, página 9. Entregue sua vida a Jesus nesta noite. Tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Tem alguém? Que Deus abençoe você. Nós não vamos fazer um apelo veemente, porque a palavra de Deus é o maior apelo. Você entrega sua vida hoje. Não durma enquanto não se sentir com a fé na justiça imputada de Cristo, perdoando os seus pecados passados. Não durma hoje crendo que Jesus pode te dar poder para vencer o pecado, sendo liberto para servir. E pense na vida eterna, na vida futura, que você vai ser glorificado diante de Deus e dos anjos. Que Deus nos abençoe. Amém.